Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 23 de abril de 2020. Quero trazer nesse vídeo aqui um assunto relacionado à responsabilidade. Tenho visto nas redes sociais, nesses tempos de pandemia, onde literalmente cada um tem vivido no seu quadrado, na verdade, sabe aquela expressão? Cada um no seu quadrado? Hoje, literalmente, com esse isolamento social, nós temos vivido um no quarto, outro na sala, outro na varanda, e assim tem sido. Isolamento, distanciamento. E diante desse momento em que temos vivido, cada um de posse do seu celular tem colocado suas opiniões nas redes sociais e muitas vezes tem entrado em debates dentro das redes sociais, não é verdade? Você com certeza, já zapeando pela rede social, não concordou com algum assunto e a mão coçou para que você pudesse ali colocar a sua opinião, não é verdade? E muitas vezes até colocou a sua opinião. Pois bem, a responsabilidade que eu quero falar nesse vídeo é a seguinte. Eu vi uma postagem em que dizia o seguinte: se você não concorda com determinada postagem que eu faço, é só passar para frente, é só desfazer a amizade, é só descurtir a minha página e segue a sua vida. Porque cada um, é claro, tem a liberdade de expressão, sim, é claro. Mas muitas vezes, pare e pensa comigo, você tem debatido e discutido dentro das redes sociais assuntos que muitas vezes não vão trazer nenhuma melhora para o meio no meio que você vive. Muitas vezes não soma nada para sua casa, para sua família, para você. E sim, é a responsabilidade, aqui eu quero alertar, a responsabilidade que aquela pessoa que está postando, será que aquela pessoa que está postando determinado assunto, a responsabilidade é dela sobre aquele assunto? Muitas vezes ela está ali, pessoal, para chamar a atenção. Muitas vezes ela está ali simplesmente porque não tem mais o que fazer e você entra naquela vibe. Entra naquela vibe, dá assunto e dá ibope e daqui a pouco aquela pessoa está no trend top do Twitter. Está lá no topo das discussões das redes sociais. E quando finaliza aquele dia, você passou o dia discutindo na rede social de uma coisa que muitas vezes você não procurou fazer, algo que era da sua responsabilidade. Então, aquilo que é da sua responsabilidade, nós precisamos focar nesse momento. Vamos imaginar o seguinte: eu sou pai e meus filhos hoje já são maiores de idade. Vamos imaginar na época em que eles eram menores de idade. Eles eram da minha responsabilidade. O que eles fizessem, eu era responsável. Claro, hoje ainda sou, sim. Porém, eu falo uma responsabilidade que nós temos enquanto responder pelo outro. Hoje, eles respondem pelos atos. Se eu orientar e eles não seguirem a minha orientação, eles irão responder. Eles irão colher o fruto das suas atitudes. E é isso que eu quero trazer nesse momento. Um assunto em que está sendo muito discutido nas mídias, a política. Que as pessoas estão usando esse momento para fazer politicagem. Não é momento para isso, concordo, mas as pessoas estão acabando fazendo. Aqueles que são os políticos, já estão trabalhando na área, eles usam isso, é claro, é uma ferramenta de trabalho deles. E eles estão dentro do papel deles. Que seja um vereador, que seja um prefeito, um governador, o próprio presidente da República, que seja algum agente político ou alguém que está fazendo um trabalho dentro dessa área, que faz parte do negócio. E aí muitas vezes você acaba discutindo com essa pessoa ou discutindo com alguém que apoia essa pessoa e isso não vai chegar em lugar nenhum. Concorda comigo? Então qual que é o intuito desse vídeo nesse momento? É trazer a reflexão sobre se você está realmente fazendo aquilo que é da sua responsabilidade, aquilo que você de fato vai responder se você não fizer. Ou seja, muitas vezes você passa o dia discutindo na rede social e a louça está lá para lavar. Muitas vezes você fica o dia inteiro discutindo na rede social e você, homem, tem que fazer um buraco na parede ou tem que tampar um buraco na parede ou passar uma mão de tinta na parede que não fez. E daqui a pouco as coisas voltam ao normal e você não fez aquilo que é da sua responsabilidade. Ficando nesse debate interminável nas redes sociais em que as coisas não são mudadas. Discutimos quem sai e quem não sai do BBB, não é verdade? E aí, muitas vezes, aquela responsabilidade que você tem ficou em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Essa semana mesmo eu vi uma postagem de um agente público em que ele atua em determinada causa e ele pedia ajuda naquela causa.
Então vamos lá. Nós, enquanto cidadãos, podemos, é claro, ajudar, precisamos ajudar uns aos outros. Porém, a responsabilidade desse agente público, a responsabilidade é dele. Porque ele se colocou a trabalhar, ele se colocou àquele serviço. Então a responsabilidade é dele. Você e eu, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que podemos nos ajudar, podemos, é claro, auxiliar naquela causa. Mas a responsabilidade é dele. Daquela pessoa, muitas vezes, que tira das costas a responsabilidade que é dele e coloca para a população, para a comunidade resolver um assunto que ele deveria estar resolvendo. Porque ele ganha para isso, ele trabalha com isso, então ele deveria focar naquela responsabilidade. E muitas vezes ele mesmo, em que eu já pude presenciar, esse agente público, fica discutindo nas redes sociais, debatendo assuntos que nem é da responsabilidade dele, e ele deixa de fazer aquilo que ele precisaria fazer, entendeu? A reflexão. Então fica para você e para mim. Será que nós temos gasto o nosso tempo resolvendo aquilo que é da nossa responsabilidade? Ou temos ficado a maioria do tempo debatendo nas redes sociais, debatendo com vizinhos, assuntos que não é da nossa responsabilidade? Nós não iremos somar um segundo sequer na resolução de determinado problema que muitas vezes estamos discutindo. Quando nós deveríamos nos concentrar em buscar resolução, em buscar solucionar aquilo que é da nossa responsabilidade. Fica essa reflexão para você neste dia. Um grande abraço a todos.